Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Alguns dias atrás eu coloquei o episódio para vocês assistirem, o episódio 26 do canal da Comic House, que é falando a respeito do mais novo trabalho de Chico, que é o quadrinho Carniça. Mas não só a respeito disso, porque também traz para nós a ideia do cangaço e das mulheres no cangaço. Só que ao término do episódio eu prometi que ia trazer para vocês um episódio voltado unicamente às mulheres no cangaço. Não só das mulheres que estavam dentro do cangaço, mas de alguma forma também mulheres que foram atingidas pelo cangaço. E é essa conversa que eu vou contar para vocês hoje. Só que antes dessa conversa se iniciar, eu vou pedir que você faça algumas coisinhas por mim. Primeiro, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe o canal e os vídeos com seus amigos, colegas de trabalho, colegas de universidade, de escola, colegas do bairro, da rua e assim por diante, porque assim o canal da Comic House cresce e nós crescemos juntos nessa conversa semanal. E também me faça uma coisinha, me acompanhe, me siga lá no meu perfil pessoal no Instagram, que é o @manassesfilho, e o da Comic House é @Comic House. Certinho? Então, sem mais delongas, vamos às cangaceiras, ou melhor, às mulheres no cangaço. E essa história começa de forma interessante, porque o cangaço é um movimento de origem masculina, ele começa no final do século XIX e vai até quase metade do século XX. Mas, naquele momento, um dos mais importantes nomes do cangaço, que é o Lampião, conhece Maria Gomes de Oliveira, mais conhecida por todos nós como Maria Bonita. Interessante até porque o nome Maria Bonita foi dado pela imprensa. Para o grupo, para o bando, ela era conhecida como Maria do Capitão ou Dona Maria. Mas naquele momento, Maria Gomes de Oliveira acaba que, recém-separada do seu marido, de um casamento conflituoso, conhece Lampião. Numa segunda visita que ele faz à casa dos pais, porque ela já morava com os pais, ele pergunta para ela se ela sabia bordar, ela diz que sim, ele entrega 15 lenços para ela e diz que irá retornar. Nesse retorno, cada vez mais a relação entre os dois vai se fortalecendo e, por sua vez, se fortalecendo também os boatos envolvidos da relação dos dois. Chegando aos ouvidos da polícia, a polícia vai lá interrogar a família de Maria Bonita e diz que, caso aquilo continue, eles vão ser penalizados, inclusive a casa foi destelhada, e falaram até em uma das ameaças de serem trancados dentro da casa e serem queimados vivos. Maria Bonita, diante daquela situação, se vê quase que entre a cruz e a espada, quando essas ameaças cada vez mais vão ganhando forma. E isso motiva o pai dela a tentar fazer uma fuga, ou melhor, faz uma fuga para Alagoas e comunica à família que tem que ir para lá para que isso não venha, essas ameaças venham a se concretizar. Só que Maria Bonita, nesse momento, diz para o pai que não irá seguir com eles, que vai sim se encontrar com o Lampião e seguir com o bando. O pai justamente não gostava do relacionamento por causa das possíveis repressões que poderiam existir e que acabassem concretizando. Entretanto, a mãe incentivava o relacionamento porque via que ali talvez fosse uma forma da filha ter uma vida, uma própria história, já que ela vinha de um divórcio ou de uma separação, e às vezes a mulher que era infelizmente colocada na situação de divórcio ou separação era uma mulher muitas vezes não tão bem vista pela sociedade. E naquele momento, ela, quando comunica à família que não irá com ele, ela passa pela casa da ex-cunhada, que é a Mariquinha, e quando Mariquinha fica sabendo da história que Maria Bonita vai ao encontro do Lampião, ela também diz: então eu vou junto contigo, e assim as duas seguem e acabam adentrando ao momento do cangaço. Mas não foram apenas os dois casos de amor entre mulheres e cangaceiros. Existe um outro caso também interessantíssimo, Duvina. Essa é, inclusive, talvez um dos casos mais interessantes, porque Duvina não era filha de pessoas do sertão, não era uma sertaneja literalmente na ideia de uma pessoa que vinha de sítio, e sim uma filha de coronel, uma menina que vinha de família de posses, de riqueza. Obviamente, essas histórias de amor nem sempre eram a maioria. Muitos dos casos, até de mulheres que se envolviam com o cangaço, algumas delas eram motivadas porque vinham de lares autoritários, como o caso de Adília. Meu pai não deixava eu me pintar, não deixava me dançar de jeito algum, ele não deixava. Mas depois que eu saí, agora aí eu dançava, penteava meu cabelo do jeito que eu queria. Ou até mesmo de casos de mulheres que foram levadas à força, como o caso de Dadá, que foi violentada e levada por Corisco para o bando, ou até mesmo de Sila, que também foi levada à força. Muitos entraram pelo amor. Um exemplo, né? Dina, que já gostava do namorado dela, que era namorado antes. Maria Bonita,
E outras entraram pelo amor. Eu não entrei pelo amor, não. E nisso, nós temos um panorama bem interessante dessas mulheres, que por sua vez acabaram sendo ingressadas ao grupo e modificaram por completo a dinâmica. Entretanto, interessante, porque essas mulheres não eram, quando ingressavam ao grupo, não eram só companheiras. Elas eram literalmente, se transformavam em pessoas que em algum momento, elas eram grandes amigas, literalmente, dos seus consortes. Porque elas tinham uma particularidade. Cabia a elas não a ideia de ser levadas para o bando para prepararem comida, ou até mesmo de carregar água, ou de lavar as roupas, até porque como a origem do grupo era todo masculino, então eles é quem tinham que se autogerenciar. Nada de mulher preparar comida para eles, ou lavar a roupa deles. Ela tinha que cuidar da sua própria história e ter respeito ao seu marido. Como até Dada diz, que caso uma mulher entrasse para o cangaço, ela tinha que ter o bom e velho respeito ao seu marido para se dar bem. E o se dar bem é garantir a sua própria vida. Porque caso de repente existisse o desrespeito, ou ao seu marido, ou de repente ao próprio bando, aquilo lhe custaria o bom e velho pescoço. É o caso, inclusive, até de uma situação envolvendo o Zé Baiano, que tinha Lídia, conhecida até por muitos como a mulher mais bonita do cangaço. Ao descobrir que ela tinha sido infiel a ele a matou a pauladas, e Dadá conta até que noite após noite ouvia o urro dele de tristeza, de mágoa, de rancor, pelo que tinha acontecido, não só pela traição, mas também por ter cometido a justiça, a qual ele achava que era justiça, mas na verdade o assassinato da esposa. E isso é algo muito triste, porque a gente imagina a princípio que essas companheiras, nelas existia uma relação de amor romântico, coisa que obviamente não tinha. O relacionamento entre cangaceiros e suas companheiras era um relacionamento de respeito, de amizade, de companheirismo. Jamais de momentos de carinho, de amor, de beijos dessa forma. Inclusive até a ideia da relação sexual é algo interessantíssima, porque ela não ocorria de forma rotineira, porque existia naquele momento a ideia de que fazer a relação, ter uma relação com o seu parceiro, era também retirar as orações que eles carregavam em suas roupas, e essas orações, quando retiradas, era um momento que era quebrado aquela proteção que tanto eles pediam ao divino, para que não fossem mortos, seja por volantes, seja por policiais. É tanto que depois que eles terminavam a relação e botavam suas relações novamente, eles tinham que ter certeza que aquele pacto havia sido refeito e que de repente grupos de volantes ou policiais estavam muito longe deles para que não pudesse lhe custar suas vidas. E para as mulheres envolvidas no cangaço, algo interessantíssimo. Elas tinham a certeza de muitas coisas, de uma vida de sofrimento, de dificuldade, mas também que caso decidissem ser mães ou de repente ficassem grávidas, seus filhos tinham que ser entregues. Muitas delas entregavam seus filhos para pessoas que jamais sabiam até os seus nomes. Outras até entregavam e sabiam, talvez com a possibilidade de poderem um dia retornar para essas crianças e poderem ser mãe de presença, de estar ao lado, de poder conversar. Outros, inclusive, crianças jamais puderam ver seus filhos, ou melhor, seus pais. É o caso de Dona Expedita, filha de Lampião e Maria Bonita, que cresceu com um estigma de que seus pais eram criminosos e jamais ouvindo um outro lado de uma história sobre eles. Ninguém falava Lampião na minha frente, que eu não queria nem conversa. Ninguém falava porque eu não gostava nem de falar. Foi quando apareceu em 69, Cristina da Mata Machado, quando nós chegamos no apartamento de Cristina, na Avenida Paulista. Estava Cila, Dadá, criança, Balão, Pitombeira, aqueles Labareda. Foi quando eu conheci todos. Então, quando eu fui entrando, levantou todo mundo. Digo, vixe, é uma autoridade. Daí foi quando eu tirei aquela imagem que a senhora dizia, porque você tem um pai, todo mundo dizia, é ladrão, é estrupador, é criminoso, é isso, é aquilo outro. Pronto, a gente fica com aquele negócio que não quer nem conversa. Depois que conhece a verdadeira fase, aí pronto. Mas uma coisa interessantíssima também é que, como falei a princípio, é a ideia do respeito. E nesse respeito ele também era tangível não só às mulheres do bando, mas as mulheres que estavam fora dele. E foi um caso curioso que ocorreu em Canidéia de São Francisco, em Sergipe, quando de repente um grupo de mulheres
desafiou a autoridade de Lampião quando disse que, desafiou uma das diretrizes dele quando dizia que ele não podia interferir no corte de cabelo. Porque para Lampião a ideia é que as mulheres deviam ter cabelos compridos. Mulher que não tivesse cabelo comprido estava fugindo de uma estética que denotava ela ser uma mulher de boa índole. Essas mulheres, ao escrever em sua carta dizendo que quem podia mandar no cabelo delas eram elas, e elas estavam certas, mas quando chegou ao ouvido de Lampião, aquela ideia de afrontá-lo lhe custou elas serem chamadas à presença dele. Quando chegou lá foram repreendidas e em seguida marcadas a ferro e fogo o Zé Baiano, que marcou os seus rostos com as suas duas iniciais. E isso foi uma das coisas mais terríveis que acompanhou a história de mulheres por toda a vida, marcadas não só pela violência, mas também pela história de terem desafiado alguém que se colocava como autoridade. Entretanto, algo também curiosíssimo, porque as mulheres que faziam parte do cangaço, também a elas, tinha alguns casos de mulheres que, mesmo sendo levadas à força para o cangaço, elas tinham, depois de um tempo, eram colocadas dentro de uma perspectiva que entendiam que faziam parte. Algumas delas eram apenas companheiras sem muita voz ativa, enquanto outras acabavam que se transformando em mulheres que tinham força, determinação e voz ativa, literalmente. É o caso de Maria Bonita, que tinha certeza de quem era, a esposa do capitão, a esposa de Lampião. Mas em um momento colocava essa autoridade que ela tinha sobre os outros cangaceiros. Diferente de Dadá, que em alguns cangaceiros, inclusive depois de um tempo, eram vítimas de bullying, como é o caso de 25, do cangaceiro 25, que acabou saindo de lá porque não aguentava ser vítima das brincadeiras maldosas, dos bullying que eram sofridos por Dadá. Ou até mesmo do bom e velho Balão, que também foi vítima dela e não gostava, chegou ao ponto, inclusive, de dizer que não aceitaria ordens de uma mulher. Mas as mulheres também fizeram coisas interessantíssimas. Além dessa participação ativa, elas mudaram por completo algumas coisas interessantes. Primeiro, a questão da estética. A ideia dos bornais, aquelas coisas lindas que eles carregavam, que davam um ar de mais estética, de mais beleza às suas roupas, Dadá foi a primeira a confeccioná-los na época em que estava grávida. Essa gravidez ela fazia para bordar, e nessa bordagem dela, ela fez para Corisco, o seu companheiro, um conjunto de 4 bornais. Nisso, Lampião, ao ver os bornais, pediu que ela fizesse, ela deu 2 a ele e ele disse: não, você precisa me dar 4, porque o conjunto completo são 4. Ao ver que todos, ou melhor, que ele estava utilizando, todos os outros cangaceiros, e o outro que eu digo é Lampião estava utilizando, o líder estava utilizando, os outros cangaceiros todos começaram a querer bornais e suas esposas, por sua vez, começaram a fazer bornais e cada vez mais começou-se a se modificar as roupas dos cangaceiros com mais detalhes, que eram dos mais diversos e os deixava cada vez mais belos nas suas roupas, nas suas vestimentas. Inclusive muitos cangaceiros, ou melhor, muitas pessoas, muitos homens acabaram entrando até para o cangaço devido à questão daquela estética de como se apresentavam os cangaceiros dentro de um ar de imponência, de beleza ou até de glamour que existia pela sua vestimenta que lá se apresentava. A história das mulheres no cangaço também traz uma outra particularidade, a questão até da higiene, porque naquele momento um grupo de homens não era muito comum e sempre a preocupação de poderem ser vítimas de emboscadas de seus perseguidores, de fazerem sua higiene muito regular. Mas com a entrada das mulheres, outra particularidade foi justamente eles começarem a acampar mais próximos de rios e riachos para fazerem suas higienes pessoais e tomarem seus banhos à noite, obviamente, mas disso é uma coisa com mais frequência. E essa questão da participação das mulheres é que muda por completo, não só a questão da higiene, da estética, de como de repente os cangaceiros, quando entravam em vilarejos ou em cidades pequenas, a ideia da violência, principalmente com a mulher, mulheres sendo violentadas, foi diminuída, foi apaziguada, porque as outras mulheres que faziam parte do bando não viam isso com bons olhos e, por sua vez, não aceitavam, e os cangaceiros acabavam abraçando aquela nova diretriz. E, por sua vez, elas acabaram, num dado momento também, de assumindo voz ativa, como é o caso de Corisco, que depois de ter visto o seu grande líder, Lampião, ter sido morto, pensou em se entregar à polícia. E quando Dadá fica sabendo disso, ela diz para ele:
Você está pensando realmente em se entregar? Pois se você realmente vai se entregar, você pega as minhas roupas às vistas e me dê as suas, porque isso não é negócio de homem não. Essa, inclusive, história acabou que vigorando até nos jornais da época, dando a ideia de como essas mulheres, sejam elas companheiras, ativas ou não, tiveram também fator determinante em decisões de seus companheiros. A ideia das mulheres no cangaço talvez seja uma das coisas mais interessantes. E pena, porque muitas delas acabaram carregando em si mensagens, histórias, tristezas, amarguras, e que foram vítimas talvez de suas próprias histórias e carregaram para si talvez serem testemunhas únicas de sua própria história de sofrimento, de alegrias, de tragédias e de solidão. Ou outras acabaram que apenas, no caso de Dadá, até mesmo depois de ter tido sua segunda viuvez, a primeira de Corisco, e depois quando deixou o cangaço e foi procurar um outro marido e conviveu com ele, mas na sua viuvez ainda procurou o corpo do seu esposo, o Corisco, a quem tanto amava, para poder colocar cabeça e corpo juntos e ser enterrado. Porque ela dizia que naquele momento o corpo dele jamais poderia ter a paz que tanto queria, sabendo que não poderia ter tido um enterro de corpo completo. Então, até mesmo no final da vida, a cangaceira ainda estava viva, disposta a lutar, nem que fosse sua última batalha. Então, sem mais delongas, vida longa e próspera para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!